Bom dia, quinto ano! Hoje eu tô aqui para mais uma aula de geografia com vocês. Hoje nós vamos acompanhar a nossa aula de geografia do nosso livro. Então peguem o livro de geografia e acompanhem essa aula de geografia comigo, ok? Bom, crianças, a gente, na última aula de geografia falamos sobre migração e população. Eu pedi que vocês deixassem algumas dúvidas para mim, não recebi, ainda estou esperando as dúvidas, ok? E aí eu quero que vocês coloquem na página 54. A gente vai falar hoje sobre migrações temporárias e permanentes. Vamos lá. Observe o dia a dia de Helena na história a seguir. Então, a dona Helena levanta, pega o ônibus para Simões Filho, dá aula, volta para Salvador, chega em casa. Legal. Esse tipo de migração ele ocorre com frequência nas grandes cidades. São muitas pessoas que trabalham em um município próximo ao que reside. Nesses casos, esses trabalhadores eles migram todos os dias de um município a outro para ir ao trabalho e na volta para casa. Quando é levado em consideração o tempo durante o qual o migrante passa em algum lugar, as migrações podem ser consideradas temporárias ou permanentes. Então, eu quero que vocês peguem o marca-texto, façam um círculo em todo esse quadradinho verde e, como de costume, escrevam assim, muito importante. Isso significa que vai ter um questionário e isso é questão do questionário, não é verdade? Vamos ler? Migrações temporárias. Está todo mundo comigo? São aquelas em que o migrante, após passar um pouco tempo em outra localidade, volta para o seu lugar de origem. É o que acontece com Helena, da história que você leu. Pode acontecer também com pessoas que se deslocam para fugir de fenômenos naturais, como terremoto ou enchente. Depois, quando a sua situação normalizada ou amenizada, elas voltam para suas moradias. Então, as migrações temporárias é quando eu saio de um lugar temporariamente para ir ao outro, seja para trabalhar, para fugir de um terremoto, para fugir de uma enchente e assim por diante, ok? E nós temos as migrações permanentes. São aquelas em que o migrante passa a residir por tempo indeterminado no local para onde migrou. É quando ele sai do seu local de origem e vai morar em outro que não é dele. Lembra que nós conversamos sobre isso? Façam um exercício da página 55. Na página 56, nós temos vindo para o Brasil. Ao longo da história, muitos povos migraram para o Brasil. No passado, portugueses, italianos e japoneses lideraram o ranking, mas atualmente são os nossos vizinhos latino-americanos, como haitianos, bolivianos e colombianos, os que mais migram para cá. A gente chegou a conversar isso em sala de aula, que hoje em dia é muito comum nós vermos os bolivianos vendendo essas roupas na rua. Eles fazem bancadas e colocam as vestimentas para poder vender, né? É muito comum hoje em dia a gente ver isso. Eu já até comentei para vocês de quem moram por Pilares. Aqui no Habib's existe muitas barraquinhas dessas, né? E nós comentamos sobre isso. Vamos lá. Como já vimos, condições de vida adversas no lugar de origem estão entre as principais razões para que as pessoas migrem. Foi o que aconteceu recentemente na Venezuela. Aproximadamente 30 mil venezuelanos migraram para o Brasil entre os anos de 2015 e 2018, por conta das condições de seu país de origem. Em 2015, eram apenas 1.000 venezuelanos vivendo no Brasil. Como a migração para o Brasil tem aumentado nos últimos 10 anos, cabe a nós brasileiros recebermos bem os nossos amigos estrangeiros. Veja no mapa a seguir as principais correntes migratórias de 2017. O que acontece? Existem muitas migrações para o Brasil, e isso a gente já chegou a comentar. Temos alguma coisa sobre isso no nosso caderno. E eles têm aumentado, né? As migrações elas têm aumentado recorrentemente nos últimos 10 anos, ok? Façam o exercício da página 57, por favor.
Faça um exercício da página 58 e 59, da página 60, da página 61. A nossa próxima aula eu vou entrar na unidade 3 e nós vamos falar sobre setores da economia e trabalho. Eu espero vocês, um beijo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula de geografia. Eu volto amanhã com a aula de ciências. Beijo!